Fala, abençoados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Se eu não falasse isso aqui, o pessoal ia me pegar na curva. É nosso merchan. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Nova Vida, no nosso NVCast. E nós estamos hoje aqui com uma convidada muito especial, além dos meninos, né, que já são de casa, né? Com a Gabi. Deixa eu falar aqui, deixa eu ler seu nome aqui, ó. Plilip. Ela é formada em marketing, estudante de psicologia, pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada e também ciências de consumo. Olha, uma irmã aí bem gabaritada, né? Já jogamos dando uma carteirada aqui da nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Gabi. Obrigada. Né? Fala um pouco de você aí, como que você entrou nesse campo da psicologia aí. Fala aí pra gente. Bom, muito prazer. Como é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso, se não falar, os caras brigam. Já percebi, então, né? Olá. Bom, eu sempre me interessei por psicologia, na verdade, acho que desde quando eu tinha 17 anos, quando eu fui prestar a primeira faculdade, eu já queria. Aí o pessoal falava, mas você é muito nova, isso aí não é pra você e tal. Eu era muito envolvida com arte, aí prestei jornalismo, no meio do caminho eu falei, putz, acho que não é isso. Fui pra publicidade porque eu achei que, né, tinha mais arte, não sei o quê. A real é que eu nunca me achei muito na profissão, assim, nunca fiquei, nossa, meu lugar no mundo e tal. E aí, na primeira oportunidade que eu tive, eu fiz a pós-graduação em Ciências do Consumo, numa época que eu queria continuar estudando. Eu gosto de estudar, né? Deu pra perceber. E aí, quando eu estudei Ciências do Consumo, eu comecei a ver uma parte meio dark, assim, do marketing, né? E eu falei, putz, não é pra isso que eu quero usar meus conhecimentos, não. E me chamou muita atenção nessa pós-graduação, justamente, eu tive muitas aulas de antropologia, de psicologia, tinha alguma coisinha ali de neuromarketing. Aí eu falei, putz, era isso, né? Aí veio a pandemia, e eu tinha acabado de casar e a pandemia não passava. Eu falei, vou ficar louca, porque não dava pra sair de casa, não dava pra fazer nada. Eu falei, vou fazer mais uma pós-graduação aí pra passar o tempo. E aí aproveitei que tava na pandemia. Só que aí eu já tava com as ideias de prestar psicologia, né? E, são 5 anos. Aí eu falei, não, eu realmente preciso querer isso na minha vida, porque são 5 anos, né? Aí eu fiz essa pós-graduação, falei, não, se eu gostar, eu vou. Aí eu invisto nisso. Putz, e aí eu amei. Eu falei, nossa, muito isso. Inclusive eu esqueci de falar na abertura, né? Mas o tema que a gente vai abordar hoje aqui é sobre ansiedade, depressão e suicídio. Então, por isso que a gente chamou aqui uma estudante de psicologia, né? Cristã também, que tem nesse estudo de psicologia. Então, aí depois disso eu fui pra psicologia, né? Essa foi a minha trajetória mais acadêmica, né? E aí tem também a minha trajetória de história pessoal, né? Eu trabalho desde muito nova e eu tive grandes responsabilidades no trabalho desde muito nova também. E aí, em um desses trabalhos, eu tive um burnout, eu acho que eu tinha 21, 22 anos. Eu não percebi, porque a gente, quando tá assim... Qualquer que seja a condição, a gente não percebe, né? Graças a Deus, eu tinha uma amiga que olhou pra mim, a mãe dela é psicóloga, né? Acho que por isso ela tinha um olhar refinado. Olhou pra mim e falou, você precisa ir pra uma psicóloga, você precisa fazer terapia, você tá mal. Se você não for, eu vou te levar. E aí eu fui, era uma psicóloga da minha igreja, graças a Deus, assim, uma maravilhosa. E aí, durante esse processo, né, fiquei um tempão fazendo terapia com ela, até receber alta. E durante o processo com ela, eu falei, como fazer terapia me ajudou a ter uma vida melhor com Deus. Porque acho que quando a gente tá numa condição assim, é muito difícil de orar, de se concentrar. Você fala, ora, mas você não consegue orar, você não consegue fazer nada. Tá acontecendo ali, lógico, né, que uma coisa de estresse no seu corpo, tem uma coisa fisiológica também que tá te desestabilizando. Às vezes você não consegue ter controle, né? E graças a Deus que existem profissionais que podem cuidar dessa área da nossa vida, né? E desde então eu tive muitos encontros com Deus, assim, na terapia, né? Que eu posso falar que a gente tá entre crentes. E que eu vi, assim, tipo, claramente Deus cuidando de mim ali através das palavras da psicóloga no meio da terapia. Usando um profissional, né? Pra te abençoar. Então a gente pode fazer aqui a primeira pergunta, que já vamos entrar aí já no ponto de contato com essa linha. Eu tô com essa palavra, ponto de contato agora ficou na minha cabeça. Como a ansiedade, a depressão e o suicídio têm sido percebidos e abordados dentro das comunidades cristãs? Como isso tem interagido, né? Como esse tema tem interagido dentro das igrejas? Aí você que agora faz parte dos dois mundos, né? Sim. Tanto, né, a parte mais acadêmica quanto essa parte cristã mesmo aí. Eu falo que eu tenho lugar de fala, que tá na moda falar tem lugar de fala. Tem lugar de fala. Eu acho que tem dois lados aí, né? Que ou a igreja tem lidado muito mal, ou ela não tem lidado. Eu não acho que tem
Nenhuma igreja, pelo menos que eu conheça, que fala, nossa, lida bem. Eu acho que tem algumas igrejas que fazem algumas iniciativas legais, mas eu acho que se a gente fosse olhar grosso modo, assim, né, de um modo bem geral, ou lida muito mal ou não lida. Porque eu acho que sempre... Ou não se fala sobre isso na igreja, né? É muito velado. Um tabuzão, né? É um tabuzão. Primeiro porque eu acho que as pessoas não estudam sobre isso, não sabem falar sobre isso. Se a gente que faz faculdade de psicologia não aprende um monte de coisa que, tipo, não, a gente não tem aula sobre suicídio, a gente não aprende um monte de coisas, você imagina se um pastor aprende. Nossa. Né? Então, tipo, acho que não. Outra que eu acho que a gente, ainda como igreja, tem um dualismo gigante com a vida. A gente pode falar disso de trabalho, de saúde, de dinheiro. A gente não consegue ver Deus realmente como Senhor de todas essas coisas, né? A gente tem até algumas iniciativas para falar, como relacionar sua fé com o seu trabalho. A gente ainda precisa ter essas coisas para conseguir enxergar que Deus é dono, Senhor de tudo. Então, e acho que quando a gente fala isso de saúde mental, é pior ainda, porque aí é tipo, sempre, não, depressão é falta de Deus. Nossa, porque se tivesse servindo no ministério da igreja, não tava assim. Suicídio, então, é a palavra que ninguém fala, né? Acho que o máximo um pastor deve ouvir quando alguém, né, vem pedir uma ajuda e tal. Mas eu acho que a igreja lida muito mal por isso, por espiritualizar demais, por não saber que quando poder ajudar, quando levar essas pessoas para um profissional, né? E por manter isso sendo um tabu. Tipo, eu mesma na igreja várias vezes, eu já tive, né, burnout, eu lido com depressão desde a adolescência e tal. E eu já ouvi, teve uma época que eu estava servindo, né, no Ministério de Comunicação da igreja e tal. E era uma fase, eu tava muito atarefada e eu percebi que eu tava ficando mal. E aí, quando eu fui falar com um dos presbíteros sobre isso, ele mandou ler um livro. Aí daí, hoje assim eu só perdoei, mas eu fiquei meio triste assim, porque você fala, cara, às vezes as pessoas, tudo bem você não ter a resposta. Sim. Mas, cara, eu acho que a gente como igreja, não só nessas questões, como igreja a gente não tem o mínimo de saber ouvir o outro. A pessoa às vezes não tá procurando uma resposta, não quer que você dê... talvez ela só quer ser ouvida e ser acolhida ali. E nem isso a gente não sabe fazer. Eu acho que a gente ainda como cristão não sabe ouvir. Às vezes a gente quer mais falar, quer mais responder, mas a gente não parou nem pra ouvir a pergunta que estão fazendo pra gente. Aí a gente nem responde o que estão... Ninguém fala a língua de ninguém e fica essa loucura. E pra mim, com saúde mental, infelizmente, eu acho que tem um horizonte aí de esperança, mas infelizmente eu acho que a gente ainda tá nessa página que as coisas estão meio ruins. Às vezes a igreja não sabe só ouvir o desabafo, quer dar a solução. E às vezes a pessoa não precisa de uma solução, a pessoa quer ouvir o desabafo, quer lá abrir meu coração e pronto. E como a própria Gabi falou, né? Às vezes o próprio profissional, ele não sabe, ele não aprendeu na faculdade Sim. a dar a solução. Até porque eu entendo que são muitas doenças mentais, muitas condições diferentes. A gente citou 3 aqui, porque são aquelas que todo mundo se autodiagnostica, mas tem um monte de doenças. Tem o T da vida, e né? se é difícil para um profissional, vida, né? Para um profissional que estuda 5 anos conseguir diagnosticar e tratar, quanto mais para um leigo. E às vezes existe esse lance da espiritualidade, né? Espiritualização de tudo. A gente sabe que Deus pode, sem dúvida, acho que ninguém aqui são como cristãos, nós sabemos que Deus pode curar uma depressão, pode, se essa for a vontade dele, mas Deus pode também utilizar um profissional. É a mesma lógica, por exemplo, eu tô com... acho que você citou esse exemplo, né, lá na palestra, sei lá, tô com uma gastrite, Sim. uma dor de barriga. Você vai entrar num consultório do médico, você quer sair com diagnóstico, né? A Gabi falou isso lá no nosso... E com remédio, porque se não me der um omeprazol, a gente não vai embora, não. De pior na veia. Se for na barriga, tudo bem. Se for do coração... Até no coração, não, na perna, não, em qualquer lugar tudo bem. Agora, se for na cabeça, aí não pode. Aí é falta de Deus. Aí é um pouco complicado, né? Mas é uma coisa que eu comecei há um tempo, eu comecei a comprar um nutricionista e ele fala muito isso. Ele fala, nossa, é muito engraçado. Todo mundo faz check-up anual. Do coração, do pulmão, da barriga, da perna. Mas ninguém faz check-up da cabeça. Mas, assim, a igreja desde sempre, né? Não é de hoje. A igreja tem dificuldade de se encaixar dentro da geração que ela se encontra. Parece que ela sempre está, tipo assim, alguns passos atrás da geração atual, né? E aí já engata a próxima pergunta aí. Como que você acha que a igreja pode interagir melhor, assim, só alguma forma superficial, assim, de que como que a igreja ela pode ajudar mais essas pessoas? Nossa, essa é uma boa pergunta. E eu acho que dá pra fazer um gancho que você falou, né? Putz, parece que a igreja... Do jeito que você falou pra mim, parece que assim, parece que a igreja quer estar sempre fora do mundo
Isso é bizarro, porque Deus manda a gente para esse mundo, para ser luz nesse mundo. Boa. E parece que a igreja tem um movimento de querer se retirar, e aí ficam essas lacunas, as pessoas ficam sem respostas, só que elas vão buscar respostas em algum lugar. E é muito triste que não seja a igreja a dar essas respostas, né? Isso é muito, muito triste. Eu acho que a primeira coisa, assim, seria a igreja parar de achar que psicologia, sei lá, é coisa do demônio, é coisa de gente desviada, ou que vão te falar um monte de besteira na terapia. Pode ser, porque você tem profissional ruim, você tem profissional bom de tudo, né? Mas eu acho que a igreja pode olhar para a psicologia, assim como olha para várias outras áreas da saúde, e entender que ela tá ali como uma ferramenta da graça de Deus para ajudar a gente. Eu não acho que a igreja em nenhum momento olha para um cardiologista e fala, nossa, que ruim, não, tomara que ninguém vá, né? Mas que tem um problema ali do coração, mas não vai lá, tomara que ore. Ninguém fala isso. A gente não olha para uma bezetacil e fala, nossa, ai credo, nossa, não toma, né? E por que a gente faz isso? Dipirona vende. Vamos lá. Neosaldina, vou tomar 2 antes de dormir, né? Dorflex, então, na minha idade, assim. Dorflex, é MM. Eu pego aqui na carteira. É isso. E aí você fica, por que a gente não consegue olhar pra psicologia? Parece que é uma coisa mística, assim, né? A mente, e tal. E acho que isso é muito culpa da psicologia também, porque eu acho que do jeito que a gente aprende as coisas, assim, e na faculdade a gente aprende um monte de besteira, a gente aprende um monte de coisa que, assim, não faz sentido nenhum, não é ciência, e as pessoas vão falar que é ciência e não é. Então, eu acho que tem um pezinho errado ali da próprio ensino da psicologia. A meia-culpa, né? Tem a meia-culpa. E o nosso ensino, principalmente falando em Brasil, é bem defasado. Vixe, se a gente for entrar nesse porém, aí vem o MEC e cancela tudo. Mas eu acho que tem isso, mas eu acho que falta a igreja também olhar isso, assim como qualquer outra área da saúde. Eu acho que a gente mesmo como sociedade, além de igreja, a gente não vê isso como saúde. Parece que a mente é uma entidade, é uma coisa secreta ali que tem que ser místico. Fora do corpo, né? Fora do corpo, uma coisa... Parece que você tem um cérebro andando assim em algum lugar e você tá em outro. Não sei, é uma lógica que não faz muito sentido, né? Uma coisa assim que eu ouvi, eu fiquei ouvindo alguns alguns vídeos a respeito disso, e eu ouvi um pastor falando algo interessante, né? A gente não fica procurando, por exemplo, respaldo para ir tratar, ortopedia na Bíblia. Eu não fico procurando respaldo para ir tratar, de câncer na Bíblia. Mas aí fica a gente, será que tem alguém na Bíblia que teve depressão? Por que eu tenho que tratar isso aí? Sabe? Então, assim, parece que a gente fica buscando um respaldo bíblico para fazer as coisas. Gente, tem muita coisa que a Bíblia não fala, que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que começa um pouco por aí, né? Da gente ficar, primeiro, né? Quando a gente olha na Bíblia, não é nem espiritualizando, né? É até mesmo tentando entender ali algumas coisas da Bíblia, mas tem um pouco a ver com espiritualizar, jogar tudo como se Deus tivesse dado todas as respostas pra gente ali naquele livro. Uhum. E não é assim, né? E eu acho que a gente espiritualiza de um jeito ruim ainda, né? Porque a gente espiritualiza de um jeito que parece impossível eu conseguir isso, e se alguém pergunta, nossa, será que alguém teve depressão na Bíblia? Primeiro que vamos dar uma lida ali na Bíblia, né? Porque ali no Antigo Testamento já tem um monte, mas que a gente pode ver pessoas em sofrimento ali. Sim. E por que a gente não espiritualiza de um jeito bom, né? Porque me fala uma coisa, você tem uma pessoa em sofrimento, tem algo mais cristão do que você poder ouvir o sofrimento da pessoa, tá ali, sendo ouvido de Cristo, ouvindo aquela dor daquela pessoa e sendo ponte pra deixar aquela pessoa melhor, sabe? E por que a gente não espiritualiza pra esse lado bom de tipo, olha como psicologia, como, várias profissões são pra glória de Deus, são instrumentos de Deus, e a gente pega várias coisas que Deus deu pra gente e joga tudo pro diabo. E Deus fica tipo, pô, galera. Mas tem uma coisa isso é muito bizarro. O André falou numa palavra dele que eu achei muito legal, que se para pra refletir. Geralmente quando as pessoas estão em depressão ou estão com uma dor na perna ou qualquer doença que seja, o que o cristão faz? Ele vai orar pra a cura. Sim. Mas a cura em nenhum momento que na Bíblia está escrito que Deus vai chegar e falar, tá curado. Ele pode usar alguém, como você falou, ele pode usar uma pessoa para te curar. Sim. Ele pode te dar o médico certo, ele pode te dar o psicólogo certo. Então eu acho que é quebrar esse tabu também, que tipo, a cura é Deus, assim, pronto, tá curado. Só existe uma forma de curar. Né? A gente é uma coisa assim que eu sei, é um pouco até, às vezes, não chega a ser ofensivo, mas eu acredito que nós reduzimos Deus dentro do escopo Bíblia, sabe? Deus é muito maior, gente. Deus é muito maior.
A Bíblia é, obviamente, a nossa regra de fé e prática, né, o nosso manual ali e tal. É até errado falar manual, mas assim, é o nosso livro ali onde a gente segue e tal, onde Deus se revela pra gente. Mas Deus está muito além disso. Deus é muito maior que isso. Né? Inclusive, quando nós estivermos lá na glória, não vai haver Bíblia. Isso é unânime, né? Entre a gente, né? Tipo, não vai ter Bíblia lá pra gente. A gente vai ter o próprio Deus falando com a gente ali, aquela coisa maravilhosa, que a gente não tem nem dimensão de como vai ser, né? Então, eu acredito que nós, como cristãos, devemos enxergar e não reduzir Deus a entender que Ele usa... Eu fazia muito isso errado, tá? Fazia muito isso. Meu sogro, ele foi operar, ele teve um infarto, aí fez, né, abriu, ponte safena, aquela coisa toda lá que faz, né? E aí, eu sempre falava assim, toda vez que ele conta, ele chora, né? E eu falava assim, mas tipo assim, ele falava que é um milagre, tal. Eu falava, mas é uma cirurgia que é comum, né? É uma cirurgia que já ninguém morre, é difícil morrer nessa cirurgia e tal, aquela coisa. E eu meio que reduzia. Eu não percebia isso, sabe? E meio que reduzia. Mas, olha aqui que insensibilidade da minha parte. Né, de entender que ele crê dessa forma, que Deus preparou a equipe. E, né, ele crê que, por exemplo, o médico que operou ele é um dos melhores médicos na área. E ele operou pelo SUS, sabe? Então, assim, Deus preparou aquela equipe. Deus preparou aquela circunstância, sabe? E ele se emociona. Então, olha que bonito isso, né? Eu acredito que a igreja faz muito isso. A gente, se foi uma pessoa, às vezes, não é um não crente, não é um médico não crente lá e tal, e ele é usado para abençoar você. Porque, gente, por que Deus não pode usar essa pessoa para te abençoar, né? Você falou muito disso, né? Acho que lá no encontro, né? Inclusive, a gente está falando desse encontro, foi dia 30, né? 30 de setembro agora, tem o vídeo gravado no canal, só aí na área de ao vivo, 30 de setembro, a gente fez um culto de jovens com esse tema, a Gabi falou e também a Aline da Steiger. Aproveitar que você comentou, né, um pouco da sua experiência, falou que você passou por burnout, depressão, desde jovem, e você citou, inclusive, que te ajudou como cristã a exercer, né, ali ler a Bíblia, estudar, etc., porque você estava ali perdida e o psicólogo te ajudou. Eu queria que você explicasse isso um pouco melhor para quem está... às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito do que acontece num consultório de psicologia, como funciona as terapias, o pessoal sacrifica algum animal lá, acende umas velas, para o pessoal de casa entender como que funciona o processo. Isso aí acho que é outra coisa, né? Mas não é psicologia. Bom, eu vou falar da minha experiência como paciente, né? Eu faço terapia até hoje, mas também como estudante de algumas coisas que eu tô vendo na faculdade, né? A terapia... ela é para ser um jogo limpo e aberto entre psicólogo e paciente. Você vai ter toda a questão do sigilo do profissional, né? Ele não pode abrir as suas questões, etc e tal. E ele tá ali muito para ser como... E aí vai depender das abordagens também, a gente tem, né, essa outra coisa. Mas basicamente ele tá ali para ser um facilitador, né? Entre o que tá acontecendo com você, a sua queixa, a sua questão. Em algumas linhas da psicologia, principalmente na terapia cognitivo-comportamental, é muito comum que se tenha um objetivo. Então, você chega numa terapia, você fala, qual que é a sua queixa, né? Qual que é o seu objetivo? O que você está esperando disso aqui? Você dá aquela mapeada antes. Você dá aquela mapeada, e aí o psicólogo, junto com você, vai traçando esse plano, vai te acompanhando para ver o que está acontecendo, está melhorando, está piorando. A ideia é que tenha esse acompanhamento. Tem algumas linhas da psicologia que não fazem isso, que é uma coisa muito aberta. E eu acho que isso também dificultou as pessoas, e não só no meio cristão, né? A buscar ajuda terapêutica, porque parece que fica uma coisa de, putz, eu vou ter que ir pra terapia, então eu vou ter que revirar todo o meu passado, não quero falar da minha infância. Existem linhas da psicologia que vão fazer isso, vão falar da sua infância, vão tocar feridas, vão ficar lá. E são linhas que não têm evidências científicas para serem feitas, mas a gente aprende na faculdade como se fosse ciência, e é um grande absurdo se você... E você vai ter uma terapia dessas que sim e tal. Pô, vai ajudar uma galera, tem uma galera que se sente bem fazendo, ok. Se você quiser fazer alguma coisa que a gente chama hoje, né, de psicologia baseada em evidências, como é que se fala? De linhas que foram pesquisadas, que tem pesquisas mostrando efetividade. Ciência, de verdade. Você tem a terapia cognitivo-comportamental, você tem análise do comportamento, que não tem muita evidência ali, mas que tem uma boa base, que foi pesquisada, que foi estudada. Você tem outras terapias que estão surgindo agora, que fazem parte das terapias contextuais, que você vai ter a terapia da aceitação e compromisso, você vai ter DBT, você vai ter um monte de coisa aí. Isso é muito legal, porque elas vão servir para cada demanda específica. E quem estuda normalmente
principalmente psicologia baseada em evidências, vai focar nisso. E a terapia baseada em evidências, eu acho ela linda e acho ela muito graça de Deus, porque ela tem 3 tripés. Ela não é uma abordagem, mas ela é um jeito de você tomar decisões. Isso envolve a sua expertise clínica, você levar em conta as particularidades do paciente, então você deixar ele a par do que você está fazendo, do que está acontecendo, e a melhor evidência disponível para aquele caso. Então você junta o que tem de melhor, que é o que a gente deveria fazer em qualquer área da saúde. Eu não sei se alguém vai num médico e espera que ele faça qualquer coisa para você ficar bem, mas a gente faz isso com psicologia, né, para variar. Mas você tem como ter uma terapia específica, um profissional que vai trabalhar especificamente o seu problema. Então na terapia você não vai sacrificar nada, você não vai acender vela e tal. Você procure um terapeuta. Bate-papo, uma conversa e alguém que vai uma diagnosticar de forma mais consciente, né? Não, de forma extremamente consciente. E o paciente sabe o que o terapeuta está fazendo. Isso é um ponto muito importante. O terapeuta precisa deixar claro o que ele está fazendo. Se você vai numa terapia e ele não deixa claro, primeiro que isso fere até um princípio do próprio código de ética da psicologia e da bioética. Olha aí. Então, assim, o profissional precisa deixar claro o que ele está te fazendo, as intervenções que ele está fazendo, você precisa estar de acordo. Isso é muito legal. E não é só uma escuta, né? Mas é uma escuta treinada. Porque acho que também quando a gente fala de psicologia, fala, converse, a minha DM está aberta. Não, meu bem, você não tem... é bom conversar, pior, né? É bom ter amigos, às vezes é até pior, mas o psicólogo é treinado para saber ouvir e saber o que ouvir e o que fazer com essa informação. E eu gosto de explicar, até atendendo os pacientes e tal, que é como se fosse um quebra-cabeça, assim, que tem umas peças, tá tudo lá assim, e a gente vai costurando e vai tentando encaixar para ver o que acontece. O psicólogo pode dar diagnóstico, ele vai fazer, né, tudo isso, pode levar um tempo, e existem intervenções específicas para casos específicos, para problemas específicos, então, tipo, é muito bom. E existe casos que o psicólogo identifica a necessidade de entrar com medicamento e encaminha para o psiquiatra. E o que é muito importante, que as pessoas entendam que às vezes tem uma questão que não é, às vezes, um trauma apenas do passado, um detalhe que você vai trazer. Às vezes tem uma questão química mesmo acontecendo no cérebro da pessoa, que precisa entrar com medicamento. Assim como você toma um remédio para dor de barriga, para curar, para matar uma bactéria, você precisa, eventualmente, de um remédio. Sim, né? E um bom profissional de psicologia vai saber qual é o momento de te encaminhar para o psiquiatra. Eu passava por uma psicóloga, depois, né, dessa outra que eu fui na igreja, chegou num ponto que eu acho que eu tinha tido a minha primeira crise de pânico, eu nem sabia o que era uma crise de pânico. Eu relatei os sintomas pra ela e tal, e ela olhou pra mim e ela falou, olha, eu acho que tá na hora de você passar no psiquiatra. E na hora eu fiquei ofendidíssima. Eu falei, euzinha, né? Eu falei, eu não sou louca. Quem nunca? Eu falei, eu não sou louca. Ela, como você se sente sobre isso? E eu pensando, putz, mano, muito Nossa, essa pergunta é clássica. Fala isso, como você se sente sobre isso? Eu já fiz terapia um tempo e assim, como você se sente sobre isso é uma pergunta que você ouve assim todo dia. E é uma pergunta profunda, né? É uma pergunta profunda, porque na verdade faz você, né? Se eu tive problema de ansiedade, eu tive 3 episódios de crise de pânico, em que eu dei entrada em pronto-socorro. Em 2 delas eu tive sintoma de infarto, então eu tive a sensação que o meu coração tava com dor, começou a doer o braço e tal. Eu achei, eu vou morrer. Aperto no peito. Aperto no peito e tal. E uma das vezes tive uma sensação que na minha cabeça eu achava que era algum tipo de derrame. Metade direita do meu cérebro ficou dormente, ficou mole, formigando metade da minha cabeça, e eu comecei a ter espasmos musculares e tremia que nem um louco. Eu falei pra minha mãe, me leva no hospital, me leva, e eu falava com ela, fura o farol vermelho que eu vou morrer. E nas 3 episódios que eu cheguei no pronto-socorro, me reviraram de cima até embaixo. Entrei, fiz tomo, fiz não sei o que lá, tudo na cabeça. Acenderam vela. Não acharam nada. Me deram lá um comprimido. Percebeu, né? Eles estão fixados na vela. Me deram lá um comprimidinho embaixo da língua e eu fiquei bom. Aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu iniciei, fiz terapia, hoje não faço mais, deveria voltar talvez, né? Mas fui diagnosticado com ansiedade, tomei lá meus remédios, troquei 2 vezes de medicação até chegar a um remédio ideal e hoje faço aquele acompanhamento de rotina, porque segundo o médico é uma doença crônica, no meu caso. Então não é algo específico, é algo que eu tenho e que eu tenho que aprender a lidar com isso o resto da vida. E é uma coisa que a gente aceita, pô. Tem gente que tem diabetes, uma doença crônica. Tem gente que tem... da vida. E fica com o resto da vida. Vai lá tomar insulina e tomar 50 remédios. Não, tudo bem. É, a gente ainda tem que tomar um. Agora tomar um comprimidinho desse tamanho assim...
Mas é tarja preta, não, tarja preta tem que deixar... Não, nem a tarja tem que preta. deixar Nem guia, é preta, às vezes é Nem vermelha. é tarja preta. Não, mas quando chega aquela folhinha azulzinha lá, os caras já terminam na base. Eu ouvi uma parte do comentário da Gabi, que falou assim, que ela procurou um psicólogo, e um bom psicólogo, ele sabe o momento de encaminhar a gente pro psiquiatra. E você também não acha, e aí eu vou te pedir colocar aí dentro de uma, de uma pergunta aí meio complexa, por exemplo, um pastor tem que saber também o momento de encaminhar a sua ovelha para um profissional? Então, eu acho essa pergunta complexa porque eu não acho que ele tem, porque eu não sei se ele aprende isso. Por exemplo, será que um seminário de teologia vai ensinar essa pessoa, uma faculdade de teologia, ensina essa parte comportamental? Eu não sei, eu realmente não sei, né? Eu acho que os pastores fazem um trabalho excepcional de... Mano, eu acho que eles ouvem coisa que a gente não faz nem ideia. Eu acho que eles precisam de um cuidado também, porque, eles devem lidar com coisas muito pesadas. A gente mesmo que faz atendimento e tal, eu ainda como estudante, né, eu faço alguns atendimentos de estágio, já vejo o quanto é pesado. Eu imagino um pastor que vive, né, ouvindo histórias o tempo todo, ele tem muitas pessoas na igreja e tal, mas eu acho que todo pastor poderia, já que ele lida com pessoas e com pessoas em sofrimento, a gente tá falando de igreja, a gente tem gente machucada o tempo todo. Sim. Talvez os pastores poderiam, pelo menos, tentar se informar. Putz, tem alguma ovelha minha aqui que faz psicologia? Tem alguém que eu posso trocar uma ideia sobre isso? Eu posso ler alguma coisa sobre isso? Mas também procurar coisas confiáveis e coisas da literatura. Não, tipo assim, eu vou pegar mais um livro crente que vai me falar de depressão, que vai falar pra eu orar. Pode ler também. Aconselhamento, né? Que até você viu naquele vídeo, tem uns já estão bem defasados, diga-se de passagem. E tipo, é legal ler essas coisas, eu acho que elas fazem parte, se a gente for olhar nesse espectro de igreja, o pastor vai precisar saber ler isso. Mas por que ele também não pode beber da fonte do que a ciência já descobriu, que eu acho que também a ciência é a graça de Deus? Por que a gente não pode olhar, pra essa graça comum, pra esse tanto de pesquisador que tá pesquisando isso há anos, sabe? E você vê um pouco da glória de Deus, assim, em cada abordagem, em cada coisa. Por que a gente não pode aprender com isso também, enxergar Deus nisso e querer buscar esse conhecimento pra poder ajudar uma pessoa que tá em sofrimento, sabe? Porque assim, você pensa assim, né? Quando, imagina, né? Alguém chega no gabinete pastoral. Porque meio que me parece que tem muita gente que usa o gabinete pastoral como uma terapia, né? Então, assim, quando que o pastor, ele consegue... É bem complicado, né? Quando será que ele vai conseguir, assim... um formato de entender que, eu acho que não é ajuda pastoral que você precisa, eu acho que está precisando do psicólogo. E tem outro ponto também, que é o seguinte, o psicólogo, ele tem um treinamento para ele não se identificar, não ter aquele lance da transferência com o paciente. O pastor não, né? Eu duvido que isso seja ensinado numa faculdade de teologia. Então é bem provável que... É o contrário, geralmente. Exatamente. Pelo contrário, o pastor ele se identifica de forma cristã. Então eu acho, inclusive, que no meu entender, é crucial para o pastor fazer terapia. Não, o pastor tem que fazer. Todo pastor deveria fazer terapia. Opa! Eu acho que... Cadê? Não, eu preciso fazer. Inclusive, eu preciso passar pelo nutricionista, porque eu estou um pouquinho acima do peso. Mas eu acho que o pastor deveria fazer, acho que eu queria entrar nesse ponto. Ele deveria, como psicólogo, ele deve fazer, porque ele recebe uma carga muito grande. Imagina você, todo dia... 8 horas por dia, eu trabalho com TI, eu fico lá no meu computador respondendo e-mail, o Antônio com design fica lá fazendo os logos dele, a identidade visual dele. Olha o Jamilino feio. Fazendo os desenhos. Mas imagina um pastor nos desenhos dele, eu formatando máquina, eu seu desenho. Recebendo essa carga todo o dia inteiro, 8 horas por dia, então ele fica recebendo. Ele tem que parar, ele tem que se pôr no lugar da pessoa, o psicólogo tem que. E assim, ele acumulando tudo aquilo em casa. Quando é o momento dele, tipo, soltar isso e falar, pronto? Então, e a gente tem casos de pastores que também morrem por suicídio, né? Justamente porque eu acho que existe, muita cobrança. Você lê livros, né, de pastores contando sobre isso, é uma cobrança bizarra, às vezes. Com WhatsApp, então, imagina? Nossa, com WhatsApp, então, imagina. E aí, tipo, eu acho que é uma cobrança tanto, né, da igreja, e tem os irmãos querendo atenção, e tem gente com problema e não sei o quê. E a gente, na psicologia, né, a gente faz uma coisa que chama supervisão, que é, eu levo o meu caso para um outro profissional, mais experiente do que eu, me ajudar com aquilo, me dar um outro olhar, né, de pra onde que eu vou. Isso é muito legal, porque você tem outros olhares, você sabe, a gente é muito enviesado. Sim. Então é bom que a gente tenha outros olhares pra dizer, putz, é por aí, não é? Então normalmente você conta com alguém mais experiente pra fazer isso. E a gente, enquanto tá aprendendo psicologia e tal, a gente vai aprendendo a como, assim, a história do paciente sempre vai impactar a gente, né?
E é muito bizarro se não acontecer isso. Acho que a gente perdeu um pouco da nossa humanidade também. Não tem como. As pessoas te contam coisas, você vai sofrer junto com a pessoa. Não tem como, assim. Mas a psicologia vai te ensinando a não deixar a sua emoção naquele momento se sobrepor ao que aquele seu paciente precisa naquele momento. Então, você administra isso. E ao mesmo tempo que você tá ouvindo a pessoa, você tá prestando atenção em você mesmo e tá tipo, não, pera, agora é aquela pessoa. Pera lá. Depois eu me resolvo aqui na minha supervisão, na minha terapia. Agora é isso aqui. Então, eu acho que, é isso. Tem ferramenta, né, que inclusive os pastores poderiam se beneficiar para não lidar sozinho com essa carga pesada. Eu sei que a Bíblia fala, né, que Deus, né, o meu fardo é leve, mas eu acho que Deus também dá a graça da gente poder ter essa vida em comunidade, né, e que essa vida em comunidade pode ir além da igreja, né, ela pode contar com um profissional de psicologia de repente. Você usa muito bem, e acho que muito legal, assim, nossa, é muito graça de Deus, isso é muito graça de Deus, e é de fato. Né? Deus preparou um mundo aqui, né? Tem aqui uma série de profissionais, o pecado entrou, acabou com tudo, as nossas emoções são permeadas agora também, né? Pela queda, né? Então a gente tem que lidar com isso aí. Então a igreja precisa, né, se inteirar nesses assuntos, saber quais são os avanços, né? Principalmente o pastor como um tutor ali, né? Designado por Deus. Né, ele tem essa responsabilidade bíblica e também essa responsabilidade com a ovelha de repente dar esse feedback, né? Falar assim, gente, tem outras pessoas aqui que passam também por um psicólogo, não sintam vergonha, vem no gabinete pastoral e tal. Tirar um pouco, né, desse preconceito que as pessoas o pastor tem que endossar, né? Tem que, a Aline usou uma palavra muito legal aqui, que é você validar, né, a profissão, no caso, né? Falar que tem irmãos cristãos que trabalham nessa área, né? A Gabi, né? Uma cristã que tá indo aí, né? Logo vai ser uma futura psicóloga cristã, que tem um viés cristão, que pode nos ajudar nesse sentido, né? Então, acredito que vai muito do pastor ter essa noção de que ele sozinho, ele também não consegue. Entendeu? Né? Se colocar nesse ponto vulnerável. O André puxa muito lá do pastor que está fazendo teologia, né? Já está se preparando. Olha só. Mas assim, independente da questão do pastor, acredito que qualquer membro ali consegue identificar o seu irmão e ajudá-lo, né? Também falar, olha, por que você não vai lá? A Aline falou um negócio aqui muito interessante, que é a questão de que ela usa para se aproximar dos jovens o lance de expor um pouco as deficiências, as falhas dela. Vulnerabilidades, perfeito, as vulnerabilidades dela. Então, às vezes, que nem você chega e se expõe e fala, olha, eu já passei por isso, eu sei como é, olha, um psicólogo vai te ajudar, um psiquiatra, ou então um profissional. Eu acho que isso é fundamental. E eu queria emendar isso numa questão, Gabi, que é assim, já ficou bem claro para mim que o psicólogo, assim como qualquer profissão, tem bons, maus e péssimos profissionais. Então é evidente que é importante você procurar alguém, ter uma ideia de qual é a linha de trabalho daquele profissional, né? E coisas desse tipo. Junto a isso, você considera, na sua opinião, que é importante, é fundamental ou não que esse profissional seja cristão para fazer uma terapia? Polêmico. A Gabi chegou já aqui. Só polêmica. Os caras não perdoam, mano. Perdoa é Deus. Fazer essa pergunta. Quem perdoa é Deus. Mas eu acho que não, tá? Bem sinceramente, eu acho que não. Por quê? Primeiro que se o profissional de psicologia for um bom profissional e profissional ético, ele não vai impor nenhum valor dele, nada de religião dele, em cima do paciente, seja qual for a ideia dele, a fé dele. Ele não pode fazer isso, ele sendo cristão ou ele não sendo cristão. Então, do mesmo jeito, se você for num psicólogo cristão e, sei lá, ele quiser orar por você dentro do consultório, ele não poderia, pelo próprio código de ética da profissão, né? Então, eu acho que, assim, você tem que saber que você falar da sua vida espiritual, seja com um psicólogo cristão ou não, ele precisa te ouvir, é uma demanda sua como paciente. Agora, ele não pode querer colocar aquilo em você enquanto paciente, isso seria totalmente antiético, né? Então, eu acho que assim, se você tem uma fé, tipo, eu sou cristã, eu acho que eu passar com um profissional cristão, eu me sentiria mais à vontade, é uma escolha sua. Acho que tem também uma questão de, talvez, o psicólogo cristão,
ele tenha um pouco mais de afinidade com a sua angústia. Com o assunto, Talvez né? ele Com o vai assunto, entender talvez ele vai entender melhor. a o sua que você visão de vive, mundo isso, e tal. Isso, nesse ponto talvez seja Nesse interessante. ponto, talvez. Mas, assim, qualquer profissional deveria saber, deveria conseguir identificar esses pontos, o que essa fé significa pra você, o que ela tá... Qual que é a Boa. função dessa fé no seu comportamento, isso aqui, independente dele ser cristão ou não, sabe? E aí eu acho que eu deixaria muito na mão da pessoa, tipo, eu quero passar num psicólogo, eu sou crente, eu acho que eu vou me sentir melhor passando num psicólogo crente, a escolha é sua, mas você tem que saber que nenhum psicólogo pode, tipo assim, fazer algum preconceito com você por causa da sua fé, querer colocar a fé dele em cima de você, isso não. Então, nesse sentido, né, assim, eu deixaria na mão da pessoa, assim. Eu coloquei essa pergunta também porque eu imaginei, inclusive, que essa seria mais ou menos a linha da sua resposta, porque às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito, achando que ela vai lá no consultório de terapia e a pessoa vai afastar ela de Deus. Nossa, mas Sabe? isso... Tem gente, eu já vi gente que tem essa imagem. Fala, não, porque eu vou lá e os caras vão me ensinar Freud lá e aí eu vou me afastar da igreja e gente, não é assim. Não é assim. Não é assim. Você primeiro que você vai procurar, obviamente, um bom profissional, você vai ver a linha de trabalho, a gente já vê que isso é importante, até porque, vale lembrar aqui, né, a Gabi, acho que vai reforçar, né, que para ser terapeuta não precisa fazer faculdade. Então, né? Existe um terapeuta e existe um psicólogo, né? Então, a gente tem essa treta aí no Brasil, ela é forte, porque o Brasil não regulamenta a profissão de terapeuta. Qualquer pessoa pode ser terapeuta. Se vocês quiserem abrir a casinha de vocês lá e colocar terapeuta, né? Pode, ninguém vai fazer nada. Tem essa treta aí com o pastor também, viu? Tem treta essa com o pastor. Pode ser qualquer um, pode ser pastor. E aí você tem que ter muito cuidado quando você procurar um psicólogo, pede pra ele o número do CRP dele. O CRP dele é o número de registro que ele tem ali no Conselho de Psicologia. Então, isso significa que ele fez faculdade de psicologia. E aí, vai em qualquer linha que você quiser, que você acha boa, mas saiba que se ele tem um CRP, isso é muito importante, é muito importante. Nossa. Senão vai entrar na tenda holística. Na catita. Aí talvez tenha os bichinhos, o arzinho lá. Aí talvez você vai encontrar um incenso, uma pedrinha, vão querer te fazer barra de axis. Aí, você pode tomar um chá. Ai, não toma um chá. A luz de umas cores diferentes. Ai, meu Deus, não toma um chá, senão eu não acho volta importante mais. deixar isso claro, até porque é importante, acho que a pessoa saiba identificar o bom profissional. Acho que isso ficou muito claro pra mim na fala da Gabi. E acho que isso vale também para um psiquiatra. Eu, pelo menos, quando eu vou procurar um médico para tratar qualquer coisa, é uma pinta no dedo. Beleza. Em geral, eu sempre pesquiso o que os pacientes estão falando. Dá um reclame aqui. Ver a formação dele, dar uma olhada se é um médico direito. Acho que isso é o mínimo para qualquer profissional, gente. Sim. Não vai abrir aqui aí a primeira porta que você vê lá entrar e achar que tá tudo bem. Abre o livrinho do plano lá. Você. Dá uma pesquisada. A gente tem internet hoje. Sim, pede referência, pesquisa, vai atrás. Mas você vê que é uma questão assim muito do nosso meio, né? Do nosso meio evangélico, de ter preconceitos. Nossa. Por exemplo, com faculdade de teologia, meu amigo, tipo, não, vai fazer faculdade? A letra mata, cara. A letra mata. Tipo, nada a ver. Tipo assim, aí você percebe, não, você teve mano, muitas histórias isso. Você vai entrar na teologia agora você vai se afastar de Deus. Sabe? Então, assim, na verdade a gente tem uma tendência, o nosso povo evangélico, eu acredito que está mudando isso bastante, a internet veio com essa coisa boa de dar informação, né? Muitos pegam, tem coisa boa e coisa ruim, né? A galera precisa saber dar uma filtrada ali, né? Mas agora nós estamos na época, eu penso assim, nós estamos nessa época, sabe? De aprender a lidar com esse tanto de informação que a gente tem. Sim. E cabe, por exemplo, aos pastores, aos cristãos dessas áreas específicas. Por exemplo, um assunto nada a ver, mas, por exemplo, a galera de TI. Aí chega na igreja, a igreja começou a fazer agora, ter rede na igreja e tal. Pô, qual a importância de ter um profissional, de repente, dando uma assessoria pra gente? Invadir o canal da igreja lá, uma vez. A nossa sorte foi que postaram o gameplay, né? Mas poderia postar outras coisas. Entendeu? Então, assim, a gente tem muito esse preconceito, né? Então, vale, né? Também vamos tentar já engatar uma pergunta aqui, né? Como que o crente, né, atual, assim, né? Atual não, né? Mas o crente dentro de uma igreja pode lutar, assim, sei lá, alguma ferramenta para ele lutar contra esse preconceito. Nossa. Vocês não tão legal hoje. É uma pergunta complexa, né? Eu acho que pra mim a coisa principal, assim, é a gente
parar com esse dualismo que a gente tem na vida. Pra mim, essa é a raiz de todos os males, assim, de qualquer coisa que a gente pode falar aqui hoje. E eu acho que é quebrar esse dualismo de não ver que Deus é Deus da sua vida por inteiro. Deus é Deus de cada pedaço da sua vida, né? Eu trabalho num lugar, numa aceleradora de startup, que é Kingdom Business, né? A gente faz os negócios e tal, com princípios cristãos. A gente fala abertamente disso nos projetos, com empresas e tal. E tem uma coisa muito legal que a gente aprende quando a gente vai olhar para o que é fazer Kingdom Business, né? Que é como é que você segue os princípios de Cristo fazendo os seus negócios, assim como você faz a sua vida. Legal. E a gente até participou de um podcast lá com o pessoal da Presbiteriana falando justamente isso, né? A gente não consegue entender que Deus é Deus da nossa vida por inteiro. Ele é Deus, não é de Deus de segunda a sexta ou só no domingo. Ele é Deus segunda, terça, domingo da sua vida inteira. Não dá pra não misturar. Não deveria ter como não misturar, mas a gente faz isso e a gente escolhe áreas específicas para fazer isso. E como que isso é prejudicial? Eu acho que se a gente como igreja conseguisse lidar melhor com isso, talvez, a gente poderia ser melhor, assim, na vida, em todas as áreas, assim, na psicologia, no TI, em qualquer coisa, tudo é pra glória de Deus, né? Então, pra mim, isso é o pior problema, assim. Muito bacana. Gabi, mudando um pouco, sem mudar aqui a questão de assunto, queria que você explicasse pra gente, pro pessoal que tá em casa aí assistindo, ou ouvindo aí no carro, etc., até onde que uma ansiedade, uma depressão é algo normal, esperado. O que é uma ansiedade normal da vida e coisa desse tipo? A partir de quando que ela vira um CID, assim, vira um problema a ser tratado? A partir de quando que, assim, você fala, não, acho que aqui é o limite. Quando você perceber isso aqui na sua vida, como você já passou, a partir de quando você perceber isso aqui na sua vida, eu acho que tá na hora de você realmente procurar uma ajuda. Só explica assim, o que é CID, né? Porque tem muita gente que vai achar que é Era do Gelo. Da Era do Gelo. Né? Quando vira um CID. Quando vira... um código de doença. Isso, quando vira uma doença, né? Vira uma doença, isso. Tá. Bom, vou dar minha perspectiva aqui muito como estudante, né, das coisas que eu já estudei. A ansiedade, depressão, elas são emoções, né? Todo mundo tem. E tem um manual gigante de, muitas 1000 páginas ali, que é o DSM, né, o Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais. Tudo que você tiver de psicopatologia tá lá dentro, mapeado até hoje, né? Só que tudo que tá lá dentro também são emoções. Só que são jeitos diferentes, jeitos não adaptativos de lidar com as emoções. E aqui que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma ansiedade. Se a gente for olhar ela, né, de um jeito bom, ela serve para preparar a gente para um perigo iminente, para um perigo que de fato está na nossa frente. Então, por exemplo, eu vou ser assaltado, eu vejo um cara com uma arma na mão, eu vou, na hora, uma descarga de adrenalina. Tem uma descarga, a gente tem um sistema que faz isso, a gente tem 2 sistemas, né, dentro do sistema nervoso tem o sistema simpático e o parasimpático. O simpático é o que te dá essas estaladas pra você correr e tal, e o parasimpático é quem tenta te trazer de novo pra homeostase ali, pro equilíbrio. Então, e olha como Deus é perfeito, né? Então, tipo, é pra isso, é pra eu ver um perigo e saber, eu preciso ficar ansioso porque eu preciso correr. Isso, né? Que bom que você fica assim, senão muito que dó, né? Deus. É muito graça de Deus. E aí, por exemplo, sei lá, eu tenho uma prova importante amanhã. Se eu não ficar um pouquinho ansioso, talvez eu não estude, talvez eu vá mal. Então, tipo, tem algumas coisas assim que ela funciona, ela é pra adaptar a gente pra vida. Essas coisas se tornam doenças, vai depender muito da intensidade, do sofrimento que aquilo tá trazendo para aquela pessoa e da perda de qualidade de vida que ela tá tendo em diversas áreas. Então, por exemplo, é uma pessoa que, a ansiedade me prepara para um perigo que de fato tá na minha frente. Não tem um perigo na minha frente, não tem nada acontecendo. E eu tô com medo do futuro. Eu tô pensando no futuro com medo deles o quê? Já é um momento de falar, putz, por quê? Pera. Por que eu tô sentindo assim? O que tá acontecendo? Existe realmente já é um sinal alguma amarelo coisa? aí, né? Já é um sinal que, eu posso prestar atenção nisso. E se eu não sei lidar com isso, talvez seja o momento de eu pedir ajuda. Se isso tá me impedindo de sair de casa, se isso tá fazendo com que eu não queira levantar da minha cama. Tá atrapalhando a minha vida. Isso tá atrapalhando a minha vida, só que às vezes a pessoa que tá assim, ela não vai ver que tá atrapalhando a vida dela. E talvez ela precise de alguém do lado dela pra perguntar se tá tudo bem, né? Pra dar um toque e tal. Porque às vezes a pessoa realmente pode não perceber. Pra ela, talvez ficar em casa seja a melhor opção. Mas será que tá sendo saudável? Ela tá deixando de fazer alguma coisa? Que sofrimento que aquilo tá trazendo pra ela? E um psicólogo vai analisar isso e um monte de outras coisas, até dizer se você tem uma ansiedade, se você tem uma depressão. E o diagnóstico não é
essa coisinha meio TikTok, assim, que a gente fala, ai, esqueci a chave, nossa, esqueci a chave, tô com TDAH. Se você tiver 3 sintomas desses 5... Ai, gente, não. Uma coisa que eu ando ouvindo, né, tipo assim, porque a gente obviamente, pesquisando, vocês falaram bastante isso lá no encontro, e é que é o que são problemas de múltiplos fatores. Isso, uma psicopatologia, ela é sempre multifatorial. Então, e na psicopatologia é muito difícil, porque assim, você não dá pra você fazer um exame de sangue e falar, ai, tá aqui seu diagnóstico. Ela é muito complexa. E quando a gente fala que ela é multifatorial, é o quê? Ela tem um componente genético, e aí algumas psicopatologias vão ter mais cargas genéticas do que outras. Ela tem um contexto biopsicossocial. Então, ela vai pegar a minha parte genética, a minha parte social, de como eu tô lidando com isso, e a minha parte psicológica, né? Então, ela envolve tudo isso. Ela não é uma coisinha assim, se você preenche esses 3, dá check. Você tem tal coisa. Tipo, não é assim. Tem muitas variáveis, Tem muitas né? variáveis. E tem no caso muita da coisa pra depressão, mais ou menos, qual que seria a vantagem do sentimento da depressão, por exemplo, e a partir de quando que isso realmente se torna um problema? Uhum. Até onde eu li, e acho que isso estava no DSM, agora eu não lembro de fato, mas a depressão, ela deveria ser um estado de repouso para o seu corpo repor as energias ali, para ele, né, se manter ativo e tal. E ela vai se tornar uma coisa ruim, de novo, quando isso começar a trazer prejuízo e sofrimento para a vida da pessoa. Então é isso, a pessoa, quer ficar num quarto fechado e não quer sair dali. A pessoa tá deixando de trabalhar, tá deixando de estudar, não consegue tomar banho, não consegue comer. Matheus ela olhou perde com uma apetite. cara, acho que ele se identificou. Acho que eu vou marcar um psicólogo. Não. Peraí. Autodiagnóstico. Autodiagnóstico. Não. Check. Isso é importante. Isso aqui não é um check, não é nada do tipo. É tipo assim, são coisas que você pode observar. E claro que se você procurar um profissional, ele vai saber te falar muito melhor, né? Exato. Eu tô aqui estudando. Mas assim, são coisas que são sinais que você pode perceber. Tipo, é muito diferente, por exemplo, você tem que saber separar, né? O que é um cansaço e o que é uma depressão, né? E aí, quem que faz isso? O profissional. Eu acho que a pior coisa é a gente ficar tentando a gente se diagnosticar, porque a gente vira os diagnósticos de TikTok, né? Qualquer coisa. Eu tenho isso. Não, mas se hoje jogar no Google, eu então tenho outra morre coisa. dali 2 dias. Morre, 2 já dias, morreu, no amigo. máximo. 2 dias no máximo. Uma coisa que aconteceu comigo, por exemplo, eu já fui também algumas vezes pro hospital com esses sintomas, sabe? Tipo de aperto no peito e tal, essa coisa toda. Uma coisa que foi muito importante, né? Que a enfermeira falou pra mim, né? Que eu falei, aí chega a ansiedade. Quando der, eu não vou. Sabe? Não, eu acho que assim, quando acender o alerta, vai, cara. Vai. Tipo assim, tá muito tempo em casa, sei lá, tá muito ansioso. Então, vai no médico, procura um profissional, sabe? Não fica nessa, eu preciso orar mais. De fato, tá, gente? Pode orar mais, né? Ore mais, é muito bom. Preciso ler mais a Bíblia. Óbvio que precisa. Mas, assim, acender um alertazinho, vai e procura um profissional. Não, e às vezes, a depressão, a Gabi fala isso, né? Tem um artigo que ela falou, acho que lá na Ultimato, né? Que às vezes a ansiedade ou a depressão, ela te atrapalha a orar e buscar Deus. Exato, e a ler a Bíblia. sim. Você não consegue exercitar Por o exemplo, básico como sim. O cristão. lance do TDAH, né? Igual a gente fica brincando. TDAH, não sei o que, tem TDAH. Mas a partir do momento que isso são tantas vozes na minha cabeça que eu não consigo me concentrar, vamos procurar um profissional, né? Pois é, e aí você fala, vou orar, e às vezes eu tô te falando, olha, mas eu também preparei um profissional aqui pra você, né? Aquele lance daquela ilustração do barco, né? Já viu essa daí? Qual? A ilustração Acho que que o cara tá orando, né, pra Deus, ele pedindo socorro pra Deus, né, pra Deus tirar ele ali, tá inundando, Deus me ajuda. Aí vem alguém no barco lá e fala assim, vambora, não sei o quê. Aí, não, Deus vai me ajudar. Aí vem outro, não sei o quê, tal. Aí ele pega e morre afogado. Aí chega lá no céu, aí fala, Deus, tava esperando o senhor me ajudar lá, orei, tanta fé e tal. Mas, eu te mandei lá os caras de barco pra te salvar, você não quis ir, meu. A gente não tem essa pessoa. Mas aí, pegando esse gancho, vem minha dúvida. Como é que, não só os pastores, vamos tirar um pouco do foco pastor, Coitado dos pastores. nós estamos pondo muito peso nele. Como a igreja em si pode ajudar um membro que tá apresentando alguns sintomas, você vê isso, porque como é que ela pode chegar e ajudar essa pessoa? Porque muitas vezes, como muitas igrejas fazem, faz aquela roda gigante de oração, todo mundo expondo aquela pessoa. Que dó, né? É 1000 vezes pior do que se tivesse deixado a pessoa lá no canto dela quietinha. Adicionou um problema ali. A exposição que adicionou foi 10 vezes maior do que... Sim. Eu acho que primeiro assim, né? A gente como igreja deveria apostar mais em ter relacionamentos mais profundos, né? Eu acho que a gente fala tanto do mundo, mas a gente mesmo na igreja tem relacionamentos super superficiais.
o problema dos nossos tempos, um problema de morar em São Paulo, um problema de ter uma rotina do jeito que a gente tem, beleza, né? Mas a gente, como cristão, deveria ser contracultural nesse sentido, né? Sim. A gente deveria ter relacionamentos profundos e tal. Pegando esse ponto, né? Eu acho que é muito diferente você chegar para uma pessoa que você é muito amiga e que você realmente acompanha essa pessoa. Você vai saber o momento que ela tá mal. Se você se envolve ali com ela, sabe? Se você tá acompanhando essa pessoa, você vai saber. E eu acho que você vai ter uma proximidade, uma liberdade com essa pessoa de poder falar... Acho que você não tá bem. E acho que, além de orar por você, já pensou em procurar um psicólogo? Você sabe como funciona e tal? E aí também, se a gente não sabe como funciona, como é que a gente vai explicar pra pessoa, né? Boa. A gente também poderia buscar isso. Então, acho que tem muito um lance de relacionamento, porque, ia ser muito estranho. Você nunca viu a pessoa na igreja. Primeiro, como é que você vai saber se ela tá mal? Que primeiro você pode estar julgando super errado. Exato. Você não sabe. E vai mandar falar as coisas pra pessoa. Imagina expor ela, na roda de oração. E eu entendo que a intenção é muito boa, mas eu acho que podem ter jeitos melhores de fazer isso sem expor ninguém e tal. Então, sei lá, eu acho que a primeira coisa é relacionamento profundo, realmente acompanhar essas pessoas para você poder ter a liberdade de chegar para ela e saber o que fazer, né? E saber explicar, saber conversar com ela. Porque eu acho que é muito difícil fazer isso se você nem conversa com a pessoa, né? Eu falo assim, eu tenho o hábito de falar agora que nós temos uma tentação, uma grande tentação de não nos relacionarmos. É uma tentação, cara, porque, quando você começa a se relacionar, você começa a ter que lidar com o problema da outra pessoa também. E aí, às vezes, a gente, numa posição de liderança, você fala assim, putz, o que eu posso fazer pra ajudar nessa pessoa? Você fala, então não vou me relacionar não, tipo assim, sabe? Então, eu acredito que tem muito com o querer, de fato, ajudar, né? Tem que ser intencional, eu acho. E eu acho que é uma coisa que despende muito da gente. É muito difícil. É muito difícil. E a gente tá tomado pela nossa rotina, pelas coisas corridas e tal. E se importar com o outro é difícil. Tá ali pro outro é difícil. Sim. Tá o tempo todo assim. Então é complicado mesmo. E aí eu acho que entra a graça de Deus também pra suportar a gente pra conseguir fazer isso. De fato, é só o Espírito Santo que consegue deixar o nosso coração pra fazer isso, assim, né? Vou ler um versículo aqui. E o mesmo versículo que eu li lá no encontro. 1 de Pedro 5,7 nos diz assim: entreguem-lhe, né, a Deus todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. E nós estamos aqui, eu acho que esse podcast e esse evento que teve, né, o Antônio se engajou, né, de uma forma assim, muito porque a gente sabe o quanto sofre uma pessoa que tem esse tipo de problema. A gente, né, teve alarmante, né, aquele número, né, de quantas pessoas estão se suicidando. Teve uns números lá, não sei. Poucas semanas atrás teve a jogadora de vôlei, né, que pulou o 17º andar. Então, muita gente. E assim, a gente tem percebido, é óbvio, o mundo, né, esse mundo que a gente às vezes não quer fazer parte, né, e faz parte. Jesus fez parte, Jesus foi lá buscar as pessoas no mundo, estava no mundo, né. Então, faz parte desse esforço nosso de trazer as pessoas para essa realidade. A Bíblia está falando, lancem sobre Ele todas as nossas ansiedades, lançando sobre Deus as nossas ansiedades e sabendo que Ele é poderoso o suficiente para preparar pessoas para nos ajudar. Pessoas que Ele vai preparar, cristãos que já estão nesse meio, pastores. Eu tô, né, a minha ideia futura, né, espero que, né, que a gente faz os nossos planos, mas é Deus que dirige os nossos passos. Mas a minha ideia futura é, depois de terminar a teologia, já engatar uma psicologia também, né, porque eu entendo que esse drama humano é o drama da nossa geração. E nós temos que entender, né, essa importância de nós interagirmos mais com as pessoas e sabemos que há muitas áreas que são graça de Deus, né? É isso. Legal. Queria emendar, já que você citou, dessa questão que a gente está... Inclusive o pessoal da Stagger fala muito isso, né? Que a Aline teve aqui no podcast da semana passada, da questão de que a gente vive uma epidemia de suicídio. E queria aproveitar e tirar uma dúvida. Gabi, suicídio é uma doença? É uma condição? Como que trata? Você sabe tirar essas dúvidas aí da gente? Como que funciona? Tá, eu já estudei um pouquinho o suicídio, né? Eu sei que ele tá na CID, né? Que é esse sistema, né, de códigos de doenças e tal, porque precisa ter um controle para as pessoas, né, para os órgãos e tal, saberem o que está acontecendo, saber o que dá para fazer de prevenção e tal. E em questões epidemiológicas e estatísticas, conseguir acompanhar o que está acontecendo, né? Mas quando a gente, enquanto profissional de saúde, olha, isso não é uma doença, porque você não tem... Ele pode ser que não seja uma patologia, o suicídio. Uma pessoa pode morrer por suicídio
por ter uma psicopatologia e por não. Né? Ele é uma coisa muito multifatorial, muito difícil de saber o que realmente aconteceu, o que realmente levou, né, aquela pessoa para isso. Mas ele não é considerado uma doença, assim. Ele tá ali no CID, tá muito mais nesse sentido de acompanhar, de cadastros e tudo mais. Mas ele é uma fatalidade, né? Uma coisa que acontece. Mas não é doença, isso não. Até onde eu sei, não. Uhum. E quais são as técnicas que normalmente a psicologia usa para tratar isso? É algo reversível? Tá. É algo reversível. Tem diversos protocolos e tem pessoas, inclusive existe uma área que estuda que chama suicidalidade. Eu não sabia que existia uma área que estudava só sobre suicídio. E aí você tem, muito importante, psicólogos, psiquiatras e tal. E existem protocolos para o suicídio, porque ele é muito difícil de lidar, ele é multifatorial e tal, e tem um estigma muito grande. E aí a gente tem também um lado de mídia que faz um desserviço quando fala de suicídio. Por exemplo, uma das diretrizes que a OMS fala, né, para quando você vai falar de suicídio, é jamais falar sobre método. E toda vez que na mídia sai alguma coisa, vai falar exatamente como que a pessoa fez e tal. Então, existem algumas diretrizes que vão falar, mano, que você não faz de jeito nenhum, que pode dar um BO. Mas as pessoas vão lá e fazem, porque a gente também não sabe que existe essa diretriz. E existe, né? Tem isso. E a psicologia vai ter tanto algumas psicoterapias focadas em pessoas que já tiveram ou tentativa de suicídio, ou automutilação, alguma coisa desse tipo. E existem alguns tipos de protocolo que você pode fazer, né? Que aí profissionais de saúde, psicólogos, podem fazer. Que existe, por exemplo, um plano de segurança, que é um plano que o psicólogo vai fazer junto com a pessoa que está ali em sofrimento. O psicólogo normalmente disponibiliza o celular dele para essa pessoa, ele está ali em contato e ele vai entender o fenômeno como um todo, não é uma coisinha assim que se aplica e vai dar tudo certo. Eles entram em contato com a família também, esses negócios? Em alguns momentos é necessário e depende também a idade da pessoa, né? Se for um menor de idade, muito provavelmente vai ter que, se a pessoa estiver em risco, vai ter que falar com os responsáveis, né? Não tem como. Mas você tem algumas diretrizes, sim. Tem profissionais que vão escolher não pegar esse tipo de caso. Tem gente que não consegue lidar e tá tudo bem. Mas tem profissionais que são especializados em suicídio. Isso é muito bom e que podem ajudar essas pessoas. Então, é reversível. É reversível aplicando as coisas que têm mais probabilidade de dar certo. Porque também quando a gente fala de psicopatologia e de suicídio, é como se fossem, por exemplo, doenças que... Primeiro que não tem cura. Né? Nenhuma dessas coisas de psicopatologia, você nunca vai falar que você está curado da sua depressão. A gente fala isso, a gente fala que o sintoma está em remissão, ele está diminuindo, então você não chega numa cura, né? E em suicídio, assim como um médico vai perder inevitavelmente ele vai perder um paciente para alguma doença, talvez um psicólogo, um psiquiatra perca um paciente para o suicídio, né? Isso pode acontecer, sim. Então, existem estudos que estudam alguns tipos de intervenções que se mostram mais factíveis, que tem mais probabilidade de dar certo do que outros, né? E aí você tem pessoas específicas que vão trabalhar com isso. Mas assim, em geral, aquela pessoa que tem aqueles pensamentos, vem aquelas coisas, né? Ela começa... Geralmente, me parece como um desejo de que fosse melhor. Inclusive, tem até na Bíblia relato disso, né? Enfim. Pedindo a morte, né? Elias pediu a morte. Profeta, o grande profeta Elias. Pois é. Então, e aí quando esses sintomas começam, qual seria a indicação tanto do paciente que está sofrendo, quanto da família, dos familiares? Talvez até da igreja. Qual seria o protocolo, de uma assim, a seguir? E dá para ver já logo de cara que muitas vezes, às vezes a gente acaba querendo ajudar e pode atrapalhar. Então, às vezes, a pessoa fala, ou é falta de Deus, ou hora que passa, ou então, às vezes, é uma questão clínica muito, muito grave, né, e precisa ser lidada como tal. Então, quais seriam as indicações, talvez que a OMS passe, de como a gente deve lidar com esses casos? Tá, eu não estudei a fundo, assim, protocolos específicos, por exemplo, de OMS, de outras terapias e tal, mas o que eu falo como pessoa que já passou por isso, né, como cristã, como pessoa que está começando a estudar essas coisas, né. A primeira coisa que eu acho que quando uma pessoa tem algum pensamento de morte, né, tipo assim, acho que eu não quero acordar amanhã. Eu acho que se Deus me levasse seria melhor. Isso já é um baita de um ponto de atenção, de uma luz amarela pra, procura na hora. Se você está sentindo isso, você não contou isso pra ninguém, porque as pessoas não contam às vezes.
vai você e procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Um psicólogo e um psiquiatra vão saber o que fazer nesse caso, mesmo se foi só um pensamento. Eu já acho que é um ponto de atenção para, tipo, por que eu tô pensando nisso aqui, né? Peraí, acho que eu posso procurar uma ajuda. Se você acha que dá pra você procurar alguém da igreja, eu acho que o que eu falaria pra uma pessoa da igreja é jamais falar que isso é falta de Deus. Isso. É jamais perguntar pra pessoa, nossa, mas como? Mas por que você tá assim? Mas você orou hoje de manhã? Você orou hoje de manhã? Será que o devocional tá em dia? Leu o pão diário? Leu o pão diário, orou. Mas e a pessoa lá na rua que não tem nem onde morar, você tem tudo. Como é que você tá assim? Então isso é o que não deve fazer. Importante salientar. Nunca não validar a dor da pessoa. Não importa se você acha que é uma dor válida ou não. A pessoa tá sentindo aquela dor. Essa dor precisa ser respeitada por qual motivo, qualquer motivo que ela tenha, sabe? Então, eu acho que a gente, principalmente como igreja, tem muito essa postura de a pessoa vem contar um negócio, nossa, mas tá orando, mas tá... Às vezes não fala nada, é melhor. Às vezes é falar, nossa, putz, que triste, entendo. O que eu posso fazer pra te ajudar? Ouvir, né? Ouvir. Às vezes a pessoa não quer uma resposta, às vezes a pessoa quer só falar e quer se sentir acolhida. Então eu acho que a gente precisa aprender a acolher mais essas pessoas. E você, como cristão, se você vê uma pessoa chegando assim nesse nível, tenta fazer ela, ligar, sei lá, com um CVV da vida, vai procurar. Deve ter um psicólogo na sua igreja, em todo lugar tem, assim. Então procura alguém, pede ajuda se você não sabe o que fazer, pede ajuda para um psicólogo, não pro Google, do que fazer, né? E jamais, eu acho que jamais invalidar a dor da pessoa. Jamais. A gente tem muito disso de achar que a gente é capaz, né? É um problemão, eu acho isso aí, né? Tipo assim, não, eu tô na igreja, Deus tá me usando, tô lendo a Bíblia, tô legal. Se alguém vir procurar um conselho, eu sou capaz, sabe? A gente tem que entender que tem área que não é a nossa área. Eu comprei um livro, né? Sobre quem escreveu foi o Eugene Peterson, né, que é Fogo em Meus Ossos. Sei, não li ainda, mas sei qual é. Esse livro, ele fala a respeito disso um pouco, sabe? Qual a função, sabe, de um líder espiritual, né? Qual é a função? Será que essa é a nossa... Nós estamos pegando funções que não é a nossa, né? Então, será que a igreja às vezes está fazendo coisas que não é da parte da igreja? Você entende? Então, assim, tem muita... Por exemplo, a igreja, se o irmão chegou lá com a perna quebrada, ela não vai pegar e enfaixar, né? Colocar um torniquete, né? Não vai pegar um torniquete e colocar. E aí vale a mesma coisa, né? Para essas questões de saúde mental, né? Total, eu acho que tem essa postura da igreja. E a hora que você falou isso, eu fiquei até pensando, né? Que será que a gente tá pegando coisas a mais? Que Deus fala, né, que ele fez cada membro do corpo com uma função muito específica, né? Desde um braço, não sei o que, até o seu dedinho. Então, tipo, a gente deixar as pessoas também fazerem o que Deus chamou elas pra fazer, né? E por que a gente não deixa, assim, né? E eu acho que se a gente visse Deus como o Senhor da nossa vida por inteiro, isso seria mais fácil. A gente saberia também o nosso lugar, saberia o lugar do nosso irmão e tal, e como poder levar essas pessoas até lá, né? Gente, a gente está encaminhando então para o final aqui do nosso podcast, né? Gabi, foi um prazer ter você aqui com a gente, né? A Gabi é membro da IBMA, né? Igreja Batista Memorial de Alphaville, né? Do 242. Vocês são uma congregação, né? Da IBMA. Esse é um campus, sei lá, é uma perninha ali da IBMA, né? A gente era o antigo projeto 242 e viramos IBMA 242. Legal. Então, muito obrigado pela sua presença, obrigado aí aos amigos aí, sempre me dando uma força hoje aqui que eu tô apresentando aqui, tá? Então, dê suas considerações finais pra gente e fica à vontade aí pra falar o que você acha. Eu acho que o que eu queria dizer, assim... Né? Eu acho que a coisa principal que eu sempre penso muito é realmente como que a gente pode ver Deus como o Senhor da nossa vida por inteiro. Eu acho que se a gente visse isso, né, a gente não chega num dentista e pergunta se ele é crente. A gente não vai num médico e pergunta se ele é crente. Boa. Por que a gente faz isso com psicólogos e tal? Boa. E acho que entender que a gente é corpo, alma, espírito e todas essas nossas áreas precisam de cuidado, né? E que a gente não deveria deixar o lado... da cabeça, pra minha cabeça é tipo... órgão, né? É um órgão e pra mim é um dos mais importantes. Talvez esteja enviesada, porque é o que eu mais gosto, é o que eu estudo, talvez. Mas, cara, sem ele a gente não faz nada. Ele é a nossa central de controle. Sem ele a gente não tá aqui. Sem 1% dele a gente já não tá mais aqui. Então, assim... Como que a gente não cuida dessa área que é tão importante pra nossa vida? Dessa área que é aqui que eu me conecto com o meu irmão, é aqui que eu me conecto com Deus, é a partir disso aqui que eu vivo, que eu exerço aquilo que Deus me chamou pra fazer, e como que a gente não cuida disso. Então, eu acho que isso é o que eu queria deixar assim, é que eu acho que a gente como igreja precisa o quanto antes tirar esse estigma
que existe em saúde mental, entender que saúde mental é saúde. Do mesmo jeito que você cuida de outras áreas da sua vida, você deveria cuidar da sua saúde mental, porque ela é muito, muito, muito importante. Você tem uma saúde mental, você não ora, você não se relaciona, você não tem vida com Deus, você não tem vida com seu irmão, você não serve na igreja, você não faz nada, você não vive. Exato. Então, putz, a gente deveria muito cuidar disso, assim. E eu acho que a igreja... tem muito... eu acho que tem boas intenções, né? Em fazer tudo o que faz, mas por que a gente não pode aprender com as outras áreas que estão aí, né? Com o que as outras pessoas aprenderam, que nem a gente faz com, sei lá, com qualquer outra área da saúde, né? Por que só a psicologia tem que ter esse estigma gigante, né? Exato. Então, acho que é isso. Mais uma vez, obrigado, Gabi, né? E Obrigada. você aí que nos acompanha, também assista os outros podcasts, né? Esteja aí também contribuindo com a gente aí, com o seu like, com o seu comentário, né? Dá uma moral pra gente. Compartilha com todo mundo. Pouco membro da igreja assistindo o podcast, tá? Vamos deixar aí claro aí. Ajuda a gente lá, pelo amor de Deus, né, gente? Ó, maior esforço aqui. Mas Deus te abençoe e que você compartilhe. Isso é um assunto muito relevante da nossa geração, da nossa... Sempre foi, né? Mas agora está se falando mais sobre isso. Então, Deus te abençoe. Fica com Deus aí e nos acompanhe nos próximos podcasts também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.